Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula com o nosso mestre, Apóstolo Ronaldo Melo. Esse é um conteúdo aqui do Centro de Treinamento Tadeu Fernandes, do Instituto Educacional Ensinadores de Justiça, o qual, inclusive, eu sou aluno nessa formação maravilhosa em teologia. É o seguinte, existe muita dúvida, mestre, a respeito do nascimento de Jesus. Quando chega Natal, muitas vezes a gente vê aquele presépio com Jesus, quando um bebê, os reis ou os magos, os pastores. Será que foi realmente assim? Então, a gente vai ler um texto e depois o apóstolo vai explicar para a gente melhor. Então, beleza. Lucas, capítulo 2, versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então, só abrindo um parênteses aí, aquela região é uma região fria, no mês de dezembro, muito fria, né? Porque lá é inverno. Então, veja que, apesar de comemorarmos o nascimento de Jesus em dezembro, pelo texto bíblico, você observa que os pastores, por estar no campo naquela noite, então não era uma época tão fria, né? Então, na verdade, quando nós vamos analisar a história, você vai observar que Jesus nasceu na segunda quinzena de setembro, primeira quinzena de outubro, nesse intervalo. Eles realizam a festa dos tabernáculos. Por isso que a Bíblia diz que ele se tabernaculou. Não. Ele se tabernaculou, quer dizer, o tabernáculo é o corpo. Ele se tabernaculou. Então, na festa dos tabernáculos, né, nós vamos ver isso com detalhes aí no texto. Por isso que é tão importante entender o contexto. Justamente. Né? Maravilha. Versículo 9. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Versículo 10. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vós nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, esse texto, Tadeu, fala especificamente do nascimento de Jesus. É muito importante para você que está nos vendo por esse vídeo, você entenda que quando você quer se referir ao nascimento de Jesus, é Lucas, capítulo 2. Né? Aqui vai dizer que os pastores estavam no campo e os anjos vieram trazer uma revelação do céu, uma boa nova. Então, veja que quem guarda as suas ovelhas na madrugada, tem revelação de Deus. Quem guarda a sua família na madrugada tem revelação de Deus, né? E esses pastores, porque os anjos foram na casa dos religiosos, eles estavam dormindo. Foram na casa de Herodes, estavam dormindo. Foram na casa de Anás e Caifás, que era o sumo sacerdote, eles estavam dormindo. Falaram: para que nós vamos falar que nasceu o Salvador? E eles encontraram, então, os pastores no campo, né? Mostrando que não era inverno, né? Como nós falamos aqui. Então, os pastores recebem essa revelação, e aí os anjos vão dizer: olha, e vai ter um sinal. Qual é o sinal? Vocês vão achar o menino envolto em panos. Então, veja o sinal do Salvador do mundo. Ele está envolto em panos. E a Bíblia diz que os pastores foram envolvidos pela glória. Então ele se despiu da sua glória,
se envolveu com panos e nos deu essa glória. Nós não tínhamos como subir, ele desceu. Nós não tínhamos roupa para entrar na presença dele, mas ele veio vestir os nossos trapos. Nós não sabíamos falar a língua dele, mas ele veio falar a nossa. Então, diz a palavra, Tadeu, que quando esse anjo deu o comentário e os pastores receberam o anjo bem, receberam a mensagem com alegria, os outros anjos apareceram, porque os outros estavam escondidos. Isso é uma mensagem para nós também. Fala mais. Então, qual é a mensagem? A mensagem é essa: se você tratar bem um, os outros vêm. Se você não tratar, os outros vão desaparecer. E aí, quando aparecem todos os anjos, eles começam a cantar e eles começam a nos ensinar uma senha. Qual é a senha? Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra. Por isso que, enquanto nos acontecimentos do dia a dia, ou quando a gente está ouvindo uma palavra, é importante falar glória a Deus? É importantíssimo. Porque Deus te dá carro, Deus te dá dinheiro, Deus te dá saúde, Deus te dá bens, Deus te dá aquilo que a sua alma deseja, mas a glória você tem que mandar para Ele. Então você manda a glória para cima e Ele manda essas bênçãos para baixo. Então os anjos falam assim: olha, vocês vão dizer glória a Deus nas alturas, paz na terra, porque o céu precisa de glória, mas a terra precisa de paz. Então todas as vezes que você quiser paz aqui na terra, você tem que dar glória. Está acontecendo alguma coisa? Glória a Deus. O ambiente muda, Tadeu. Você sabe disso, você já experimentou isso. E você que está nos vendo por esse vídeo também pode experimentar. Chega num determinado lugar, está tendo uma confusão, ou sabe, está acontecendo alguma situação que você vê que o ambiente... Porque quando você entra num determinado ambiente, você entra em duas dimensões. Você entra no plano físico, mas você também entra num plano espiritual. Você sente que o ambiente está, às vezes, carregado. Você começa, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E você vai ver que o ambiente começa a mudar. Mas não somente isso. Que eles falaram assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra e a boa vontade dos homens. Você quer que as pessoas tenham boa vontade com você? Dá glória a Deus. Você chega numa loja, Tadeu, aí a pessoa está lá no WhatsApp. Você quer comprar, você está ali para comprar, a pessoa está lá. Você fala: mas não vai me atender aqui, não me viu e tal. Você vê aquela má vontade, né? Aí o que você faz? Você sai andando e começa, glória a Deus, vai andando, glória a Deus. Daqui a pouco a pessoa vai: pois não, o que o senhor precisa, tal? Né? Por quê? Porque quando você dá glória a Deus, você também tem a boa vontade dos homens. Você vai fazer uma reunião, como você vai agora, daqui a pouco, uma reunião. Então você está numa reunião, você quer a boa vontade das pessoas que estão ali? Glória a Deus. Vai dando glória a Deus. Por quê? Quando você dá glória a Deus, Deus inclina o coração dos homens para você. Então, aqui nós temos o nascimento de Jesus, de maneira que os pastores, eles vão até a manjedoura. Os reis não vão na manjedoura, nós vamos ler isso agora. Eles não vão na manjedoura. Quem vai na manjedoura são os pastores. Os reis, eles vão na casa. Vocês vão ver que os reis vão entrar numa casa. Eles não vão na manjedoura. E por quê? Por quê? Porque Deus revela a sua humildade para quem é humilde. Os reis vão na casa, os pastores vão na manjedoura. Então, isso é uma mensagem também para nós, porque tem pessoas, Tadeu, que você pode receber de bermuda, de chinelo, não tem problema nenhum. Mas tem gente que quando chega para falar com você fala: manda esperar um pouquinho. Aí você tem que trocar de roupa, você tem que pôr uma calça, tem que pôr um sapato, né? Então, o rei recebe na casa, pastores na manjedoura. Os pastores estão no ambiente deles, porque eles cuidavam de animais, era o ambiente deles. Mas os reis têm um outro ambiente. Então agora, nós vamos ler agora Mateus capítulo 2, para nós vermos o que aconteceu nessa ocasião. Detalhe. A prova de que os reis ainda não tinham chegado aqui é que, se nós avançarmos no texto, você vai ver a apresentação de Jesus um pouquinho à frente, no texto, a apresentação de Jesus, e você vai ver que José vai levar uma oferta, que é 2 rolinhas e 2 pombinhos. Ele leva, porque você tinha a classe A, que tinha dinheiro, que levava animal de grande porte. Você tinha a classe B, que era a classe médio porte. Você tinha a classe C, que levava a ave. Então você vai ver que José levou a ave aí. Por isso que os animais eram vendidos nas portas dos templos? Eram vendidos. Para isso, para oferta. Para oferta. Hoje, os animais, eles não estão lá disponíveis assim, eles estão impressos na nota, né? Ah, entendi. Por isso que cada nota tem uma animal, representação. É um sacrifício. Eita, glória.
Bora lá, Mateus capítulo 2. E tendo Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judéia, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Será que essa era a intenção do rei Herodes na época? E, tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ou seja, a estrela guiou eles. Isso. Por isso que fala, a estrela guia? Isso. Olha lá. E, vendo eles a estrela, alegraram-se muito com um grande júbilo, e, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram, e, abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Versículo 12, para encerrar. E, sendo por divina revelação avisados em seus sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Glória a Deus. Vamos lá, mestre. Glória a Deus. Glória a Deus. Texto impactante. Impactante. Né? Impactante. Você vê que o que Jesus recebeu aí dos reis? Vamos lá. Ouro, incenso e mirra. E mirra. Quer dizer, se eles tivessem vindo no seu nascimento, na apresentação dele, José não tinha entregado pombo, nem rolinha, não é? Então, os reis aparecem depois. Jesus já tem quase 2 anos. Peraí, tem uma revelação aqui também falando que Jesus tem casa. Tem casa. Já chegaram na casa. Na casa, isso. E aí, veja, como é interessante. Os reis vieram do Oriente. Porque lá em Gênesis capítulo 25... diz que quando Abraão ele teve os seus filhos com Quetura, porque Abraão teve Isaac, vocês sabem, né? De Sara. Só que depois ela morre e Abraão se casa de novo com Quetura. E ele tem alguns filhos. E esses filhos ele envia para o Oriente. Então, quando esses reis vêm, os descendentes de Abraão vêm do Oriente para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque eles chegaram em Jerusalém e eles disseram assim: nós viemos aqui adorar aquele que é nascido rei, porque todo mundo nasce príncipe, só um nasceu rei dos reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus. Ele já nasceu rei. Agora veja, eles chegaram e disseram para o rei dos judeus, que era Herodes, que eles estavam vindo adorar o rei. Deve ter ficado enciumado, hein? Agora, por que Herodes não mandou prender eles, Leonardo? Se você é o rei de uma cidade, Fernandópolis, eu chego aqui e falo: não, eu vim adorar aqui o menino, aquele que é nascido rei. O que você vai fazer? Você está de brincadeira comigo? Eu sou o rei. Já mandava prender. Mas por que Herodes não mandou prender eles? Porque eles não eram simplesmente magos, Mateus. Eles eram reis do Oriente. Eles tinham 3 exércitos. E é por isso que Jerusalém, que era uma capital, se perturbou. Como é que você vai perturbar 3 homens num camelo? Vai perturbar uma capital? Então, 3 exércitos chegam em Jerusalém. A cidade fica alvoroçada. De maneira que o rei é avisado. Porque falou: estamos invadindo Jerusalém.
E quando o rei vem saber, não, porque aqueles que iam na frente iam com bandeira branca de paz, né? Dizer, não, nós não viemos aqui invadir, nós viemos aqui com outro objetivo. Aí o rei vem, mas o que vocês vieram fazer aqui? Aí aparecem os 3 reis e falam, nós viemos aqui adorar aquele que é nascido rei. Imagina que ele engoliu a seco. Não falou nada. Falou, não, tá. Aonde que ele está? Né? E aí, o que o texto diz? Que ele mandou chamar os escribas e fariseus, que eram aqueles que cuidavam da palavra, para interpretar, para saber. Ele pergunta, tem alguma profecia aí, né, para saber aonde que esse Cristo, o Jesus vai nascer? Aí eles liram e falaram, está escrito aqui, né, que ele vai nascer em Belém. Mas quando? A data não tem aí. Por quê? Quem é que sabe a data? Você vai encontrar só as promessas na Bíblia. O tempo do cumprimento delas, só uma pessoa sabe, a estrela. A estrela veio guiando eles, Mateus, no deserto. É interessante que quando a gente está passando pelo deserto da vida, a gente está com os olhos na estrela. Todas as vezes que a gente vai para o deserto, que a gente está passando por um deserto, é enfermidade, é luta, é dificuldade, Tadeu. Nós estamos com os olhos na estrela. Quando a gente passa o deserto, chega na cidade, tira os olhos da estrela e começa a colocar os olhos nas coisas terrenas. E aí, quando a gente começa a colocar os olhos nas coisas terrenas e perde a visão da estrela, então perguntas começam a surgir no nosso coração. E nós começamos a fazer pergunta, Tadeu, de situações tão importantes com relação à nossa vida, e as pessoas não têm resposta. Só quem tem resposta é a estrela. Interessante que, depois que Herodes fala para eles assim, olha, o menino vai nascer em Belém. Aqui diz que ele vai nascer em Belém, mas a gente não sabe o tempo. Os reis saem, e quando eles saem da cidade, que eles olham para o alto, a estrela está lá, no mesmo lugar. E eles se alegram, porque a estrela, ela veio para te conduzir. A estrela que conduziu os reis no Antigo Testamento, a estrela que era nuvem, a estrela que era a coluna de fogo no deserto do povo de Israel, hoje não está mais no céu, hoje está dentro de nós. Nos tempos de paz é estrela, nos tempos de paz é nuvem, tempo de guerra é coluna de fogo. Mas ela te guia, ela veio para te guiar, veio para nos guiar. E é essa estrela que vai conduzir os reis até o sonho deles, até Jesus, até o propósito deles. E ela para em cima, como se fosse uma seta, assim. Tum, tum, tum. E eles chegam, e quando eles chegam, nós vamos ver que eles não chegaram numa manjedoura, chegaram aonde? Na casa. Na casa. Né? E quando eles chegaram na casa, quem estava lá? Maria e José. Estava Maria. Eles encontraram, o texto diz que estava Maria e o menino lá na casa. E aí, olha só que coisa tremenda. Eles chegaram na casa. Se Deus está nessa casa, o que a casa é? Um templo. E a Bíblia vai dizer, Tadeu, que eles chegaram, eles se prostraram, número 1. Eles adoraram, número 2. E eles abriram o tesouro, número 3. Veja a escala de adoração. Primeiro você se prostra. Segundo você adora. Terceiro você abre a carteira. Porque é o auge. É o seu bem. Porque não tem como separar o coração do tesouro. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Quando você vai dar alguma coisa para a pessoa amada, você não dá o melhor, Leonardo? Você vai comprar para você, você negocia. Mas quando é para a pessoa amada, não. Você não dá o melhor. Você faz... Não, você excede. Você vai para gastar 100, gasta 500. Porque você fala, não, você já pensa na pessoa. Então, veja que é a escala da adoração. Por isso Jesus fala assim, filho meu, dai-me o seu tesouro. Por quê? Porque ele sabe que o coração vai junto. Não tem como você fazer uma dicotomia entre o coração e o tesouro, estão colados. Aonde está o tesouro, está o coração. Onde está o coração, está o tesouro. Então, os reis vão entregar ouro. Você acha que foi uma caixinha de ouro? Assim? Será que foi pouco ou foi muito? Uma semijoia? Semijoia, né? Entregaram ouro, incenso e mirra, só coisas preciosas. Então, veja que Deus enriqueceu
Jesus desde criança. Jesus não era, Leonardo, um pobre, não, igual o pessoal fala. Jesus era pobre. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha não sei o quê. Jesus tinha uma vestimenta que nenhum de nós temos, que era uma camisa, uma túnica sem costura. Você tem alguma roupa sem costura? Jesus tinha. Há 2000 anos. Era tão preciosa que quando os soldados pegaram ela, falaram: rapaz, vamos rasgar isso aqui não, meu. Não, vamos rasgar não, vamos lançar sorte. Quem vai ficar com isso aqui? Que isso aqui é top, né? Então, um pobre no meio dos pobres não faz diferença nenhuma. Mas quando você tem alguém, uma realeza no meio dos pobres, sentando com os pobres, comendo com os pobres, aí é impactante, né? Então Jesus era assim, né? Então o que nós vamos ver em Mateus capítulo 2? Em Mateus capítulo 2, nós temos Jesus com quase 2 anos e a visita dos reis na casa. Enquanto que em Lucas capítulo 2, nós temos o nascimento dele. Nascimento, aonde foram só os pastores na manjedoura. Os reis vão na casa, os pastores na manjedoura. Então, veja que Deus preparou todos os recursos para que Jesus começasse o seu ministério sem depender de ninguém. Sem depender de ninguém, né? Então, é um texto muito interessante que muita gente confunde. Você que está nos vendo, talvez, aqui por esse vídeo, talvez já tenha pensado que os reis estavam juntos no nascimento de Jesus, mas não estavam. Eles chegaram depois. E se você continuar o texto, você vai ver que Herodes, quando ele fica sabendo que ele vê que os reis não voltam, o que ele faz? Ele manda matar as crianças até 2 anos. Porque era mais ou menos a idade que Jesus tinha. Aqui, ó. Só para finalizar então, mestre. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo. Olha aí. Então, que era mais ou menos a idade. Mais ou menos, isso. Entendi. Né? Era mais ou menos a idade. Maravilha. Glória a Deus. Mais alguma revelação para compartilhar conosco nessa aula de hoje? Tem muita coisa, né? Mas, vou falar, nossa aula é CA de eterno, né? Então vamos deixar mais um pouco para a próxima aula. Muito obrigado por ficar conosco até aqui. Um beijo no coração e até a próxima. Em nome de Jesus. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo conteúdo da próxima aula. Beijão. Valeu.